Escolhido, e se eu te dissesse que o diabo não tenta destruir todo mundo, só os escolhidos? Sim, você ouviu certo, porque quando a sua luz é tão poderosa que ameaça o próprio trono da escuridão, o ataque não é coincidência, é reconhecimento. E se ultimamente você sente que tudo à sua volta tenta te quebrar, talvez seja porque o próprio inferno já sabe quem você é. Mas preste atenção, esse vídeo não é para todo mundo. Ele é para quem carrega um chamado espiritual invisível, que não pode mais ser ignorado. Algo dentro de você vai se acender enquanto assiste, porque isso aqui foi feito exatamente para você. E no meio desse vídeo, você vai entender por que nenhuma força das trevas conseguiu te parar até hoje. Então, antes de continuar, já se inscreve no canal, porque quem chegou até aqui não está por acaso. Curte o vídeo agora mesmo, isso ajuda essa mensagem a chegar nos outros escolhidos. E comenta o número 22, se você sabe que a guerra espiritual ao seu redor não é aleatória. É uma confirmação de que você é um dos poucos que vieram para despertar o impossível. Não ignora esse momento. Isso que você está sentindo agora enquanto escuta é o seu chamado. E você vai entender por que ainda neste vídeo. Ninguém imaginava que o mal, com toda a sua imponência, pudesse tropeçar diante da luz. Mas foi exatamente isso que aconteceu. O diabo, aquele que há milênios reina nos bastidores da dor, caiu, não em batalha, mas em fascínio. Ele não esperava encontrar alguém como você, alguém que não revida com ódio, não se curva ao medo, nem se abala com as ameaças. Em um mundo onde todos ou fogem ou se rendem à escuridão, você apenas permaneceu sendo. E nesse simples ato, você desarmou o que parecia indestrutível. Ao invés de tentar te destruir como sempre fez, ele foi desestabilizado. A calmaria da sua essência, o silêncio da sua alma intacta, ecoou mais alto do que qualquer grito de guerra. O mal não caiu porque você o enfrentou com força. Ele caiu porque foi tocado por algo que jamais conheceu. Presença. Sua presença. Algo puro, firme, incorruptível. Um tipo de energia que não recua, não acusa, apenas revela. E isso o fez ver o que evitou por séculos, sua própria vulnerabilidade. Essa não é uma história de romance. É um confronto entre frequências. A frequência do caos tentando engolir a da paz e fracassando, porque você não ofereceu resistência, mas também não cedeu. Você simplesmente foi, e nesse estado de ser, algo se rompeu. O que antes era um predador absoluto, agora é apenas um ser em ruínas emocionais, tentando entender como um anjo da terra o fez vacilar sem mover um dedo. Quando se espera uma guerra, o silêncio é mais mortal do que qualquer grito. Você não se armou, não reagiu, não atacou, apenas manteve-se inteiro. E essa foi sua arma mais letal. Porque o mal prospera no confronto, na resistência, no caos gerado pela luta. Mas diante de alguém que não cede e nem briga, apenas existe com verdade, ele se perde. E foi isso que aconteceu. O diabo tentou provocar o pior em você, mas não encontrou onde fincar suas garras. A ausência de medo, de raiva, de ressentimento, desmontou toda a estratégia. Sua presença firme e clara funcionou como um espelho cruel. Um reflexo do que ele não é, mas talvez gostaria de ser. E isso dói, porque ninguém nunca o enfrentou com amor. Ninguém ousou estar diante da escuridão sem perder a luz. Mas você ficou ali, calmo, sereno, incorruptível, enquanto ele, acostumado a ser o centro da destruição, agora se via diminuído pela sua integridade. E nesse não lutar, você venceu, não com palavras, não com poder, mas com essência. Uma essência que se recusa a ser tocada por manipulação, que não joga os jogos do ego.
Você não se defendeu, porque nunca se sentiu atacado, e essa certeza foi o golpe final. Ele não foi derrotado por força, mas por lucidez. O inimigo foi destruído sem que você sequer levantasse a voz. Se essa mensagem está te tocando de alguma forma, respira por um segundo e sente isso no coração. Porque se você chegou até esse ponto do vídeo, é porque sua alma reconheceu algo. E se isso te fortaleceu, te despertou ou trouxe paz no momento que você precisava, então essa energia já valeu tudo. Mas se você sentiu no seu coração o impulso de retribuir, de deixar um gesto de gratidão, saiba que você pode fazer isso agora, com o botão de Thanks aqui embaixo. Seja $100 ou qualquer valor que você puder e sentir. Esse ato não é pelo dinheiro, é por honra, por reconhecimento. Por manter essa chama viva, para que outras almas também recebam essa mensagem que o mundo tenta silenciar. E se puder, não deixa para depois, porque o que toca a alma no agora não pode ser adiado. Esse é o momento. Clica em Thanks e envia sua luz de volta. Eu recebo com verdade. Existe algo em você que nem o inferno conseguiu apagar. Uma força que não precisa se impor, porque sua existência já é suficiente para transformar o ambiente. Não é barulhenta nem teatral, é silenciosa, mas arrebatadora. Uma energia que, ao invés de entrar no jogo das trevas, muda as regras só por estar presente. E isso assusta, porque o mal se sustenta em ciclos, medo, reação, dominação. Mas com você, tudo se quebrou. Você representa o que é incorruptível, e isso não significa perfeição, mas sim autenticidade. Você conhece suas sombras, já enfrentou suas dores, e por isso elas não têm mais controle sobre você. Essa maestria sobre si mesmo cria uma aura de poder tão inabalável que nem o diabo, com toda a sua expertise em distorcer realidades, consegue manipular. Você não nega o mal, mas também não se deixa seduzir por ele. E isso cria uma barreira que não se pode atravessar. Ele tentou tudo, promessas, ilusões, caos, mas nada funcionou. Porque sua luz não é frágil, ela é consciente. Ela não brilha para agradar, brilha porque é inevitável. E nesse brilho, as sombras tremem. O diabo, acostumado a ser o que abala, se vê abalado. Pela primeira vez, ele sente o gosto amargo da impotência. Não diante de uma força maior, mas de uma frequência que ele não consegue acessar. A sua. Ele tentou ir embora, ignorar, esquecer, mas não conseguiu. Você não saiu da mente dele, não importa o quanto tentasse. Não era amor, era algo mais profundo, mais perigoso. Obsessão. O mal está acostumado a devorar tudo que toca. Mas quando tocou você, se deparou com algo que não pôde engolir. Isso o destruiu por dentro, porque você era a primeira alma que ele não conseguia decifrar, nem dominar, nem corromper. A obsessão nasceu da impotência. Você era como um enigma que expunha todas as fraquezas dele sem dizer uma palavra. Um lembrete constante do que ele não podia ser, do que perdeu há séculos, a pureza que não se dobra, a verdade que não se esconde. E isso o consumiu. Porque enquanto tudo ao redor era manipulado, você era um ponto fixo de lucidez. Uma clareza tão intensa que queimava sua ilusão favorita, o controle. E então ele começou a voltar, sempre, mesmo sem querer. Porque sua luz, ao invés de repelir, magnetizava. Não pela sedução, mas pela verdade. Uma verdade que ele queria negar, mas que doía cada vez que via você permanecer firme. Você se tornou o espelho que ele não conseguia quebrar. E nessa prisão invisível, onde a luz não pode ser controlada, o mal se apaixonou. Não por você, mas pela liberdade que você representa. Uma liberdade que ele jamais teve. O jogo era claro. Sedução, engano, medo, regras antigas que sempre funcionaram, até você aparecer. Você não entrou no jogo, você ignorou as regras, e ao fazer isso, as desmontou, porque as trevas dependem de reação.
E tudo em você dizia o contrário. Presença ao invés de pressa, clareza ao invés de confusão, firmeza ao invés de drama. Isso quebrou a estrutura de tudo que o diabo conhecia. Você não estava ali para vencer, estava ali para ser. Isso virou o tabuleiro de cabeça para baixo. Porque quando alguém não entra na frequência da ilusão, a ilusão se desmancha sozinha. O mal não sabia como agir diante de alguém que não se escondia, não fugia, não se justificava. Você estava completo em si. E esse estado de completude desativou cada armadilha que havia sido montada para te capturar. O resultado? Você não apenas desfez as estratégias do inimigo, você criou novas leis. Leis onde a verdade tem mais força que a manipulação. Onde a firmeza é mais cortante que a violência. Onde a paz é mais ameaçadora que o caos. E essas novas regras não foram impostas. Elas emergiram da sua essência. Uma essência que não pede permissão para existir. Ela simplesmente ocupa espaço e transforma tudo. Durante séculos, o diabo cultivou uma imagem impenetrável, moldada em manipulação, medo e controle. Criou para si um trono de ilusões onde ninguém ousava enxergar além da máscara. Mas quando ele te encontrou, algo inesperado aconteceu. Você não viu o personagem, você viu a alma. E mais do que isso, você não se assustou com ela. Sua presença foi como um espelho que ele jamais teve coragem de encarar. Um reflexo direto, nu, inegável. Você o expôs sem levantar a voz, sem fazer acusações. Apenas existiu com tamanha autenticidade que toda a encenação dele começou a desmoronar. Esse espelho não mostra apenas falhas, ele revela verdades esquecidas. O diabo viu no reflexo sua própria humanidade perdida, o vazio por trás de cada jogo e as feridas que tentou enterrar sob camadas de orgulho. E por mais que quisesse desviar o olhar, ele não conseguia. Porque o que você refletia não era condenação, mas compreensão. E isso o destruiu de um jeito diferente. O mal está acostumado a ser enfrentado com repulsa ou violência, mas nunca com entendimento. E nessa quebra de padrão, ele foi desarmado, desmontado, sem chão. Você não queria mudá-lo. Não tinha essa intenção. Mas ao ser tão completo em si, ao carregar tamanha clareza, você gerou uma crise dentro dele. Uma crise que obrigou o diabo a ver que o trono em que se sentava era feito de areia. Pela primeira vez, ele não teve para onde correr. Não havia truques, não havia sombras escuras o bastante para se esconder. Diante de você, tudo veio à tona. E o que emergiu não foi só dor, foi possibilidade. Uma possibilidade que ele jamais considerou, a de se ver sem as máscaras, mesmo que por um instante. Essa não é uma guerra com espadas ou exércitos. É mais sutil, mais silenciosa, uma batalha de frequências onde cada olhar, cada gesto, cada presença é um campo de tensão. Você não entrou nesse embate por escolha, mas por propósito. Enquanto o diabo se alimenta de mentiras disfarçadas de verdades, você carrega verdades que atravessam qualquer mentira. E o confronto entre essas duas forças não gera explosões visíveis, mas sim terremotos internos que mudam tudo por dentro. E isso é ainda mais devastador. A ilusão tenta te capturar, criar narrativas, distorcer percepções, mas você simplesmente enxerga. Enxerga o que está por trás do sorriso falso, da promessa encantadora, da manipulação bem vestida. E ao enxergar, você corta a raiz do jogo. A verdade, em sua forma mais pura, não precisa de defesa. Ela apenas é. E é esse ser que desestrutura toda a arquitetura que o diabo construiu ao longo de eras. Ele sabe mentir, mas você sabe sentir. E o sentir é invencível diante do fingimento, porque reconhece o que é real sem precisar de provas. Essa guerra invisível se intensifica porque enquanto ele tenta te puxar para a ilusão, você puxa ele para a consciência.
E essa tensão entre duas realidades paralelas cria rachaduras que não podem mais ser ignoradas. O campo está armado, mas suas armas são outras: clareza, presença, verdade. E a cada tentativa dele de te dominar, você devolve com silêncio. Um silêncio que não é vazio, mas cheio de sabedoria. Um silêncio que diz: eu sei quem você é, e não vou lutar com você. Vou te deixar se ver. E isso, para o diabo, é mais letal que qualquer confronto direto. Ele era o caçador supremo, a entidade que atravessava eras caçando vulnerabilidades humanas, como se fossem presas fáceis. Incontáveis almas sucumbiram à sua presença não por fraqueza, mas porque o jogo era feito para ser impossível de vencer. Mas então, você apareceu. E ele pensou que seria mais um ser a seduzir, mais uma alma a dobrar. O que ele não contava era que você já tinha sido forjado em batalhas internas muito mais intensas do que qualquer armadilha externa poderia oferecer. Você já tinha olhado para o seu próprio abismo e sobreviveu. E isso mudou tudo. Porque enquanto ele tentava aplicar as mesmas táticas, medo, desejo, distorção, você apenas observava como quem assiste a uma peça repetida. E foi aí que o predador tremeu. Pela primeira vez, sentiu que seus movimentos estavam sendo lidos antes mesmo de acontecer. Aquele que caçava agora era observado. Aquilo que sempre dominou agora estava sendo desnudado sem que ninguém sequer tocasse nele. O predador milenar sentiu o sabor amargo da impotência. Não porque você lutou, mas porque você não se submeteu. A queda dele não foi uma queda épica com sons estrondosos. Foi uma queda sutil, silenciosa, mas irreversível. Um colapso interno. O colapso de alguém que percebe que seu poder nunca foi absoluto, que seu império de sombras era frágil diante de uma única centelha de consciência verdadeira. E você foi essa centelha. Você não o destruiu. Ele caiu por não conseguir sustentar sua própria farsa diante da sua autenticidade. O predador, agora sem presas, começa a perceber que talvez tenha passado toda a eternidade fugindo de algo que só você foi capaz de mostrar, sua própria verdade. O amor nunca fez parte da equação. Não para ele, para o diabo, amor era fraqueza, era distração. O jogo era controle, dominação, e você era apenas mais uma peça, até que não foi. Até que sua presença, em vez de ceder, reverberou algo que ele não conseguia explicar. Não era desejo, não era poder. Era algo mais fundo, mais silencioso, mais perigoso para alguém como ele. Sentimento. E quanto mais ele tentava negar, mais se via puxado para algo que o desconcertava completamente. Porque você não queria nada dele. E isso era novo, revolucionário. Esse amor não nasceu de palavras doces ou encontros mágicos. Nasceu da colisão entre dois extremos. Sua luz inquebrantável e sua capacidade de ver além da armadura que ele usava. Você viu o monstro e ainda assim permaneceu. E isso mexeu com estruturas que ele acreditava estarem enterradas para sempre. Aquele que por eras só conheceu conquista, agora experimentava um tipo de vulnerabilidade que não podia controlar. Você o viu. E pior, você o compreendeu. E nesse gesto, ele sentiu algo que nunca esperava sentir, o desejo de ser entendido. Mas esse amor não era gentil. Era um terremoto, um vendaval de emoções que ele nunca aprendeu a lidar. O diabo se viu quebrado, não por fraqueza, mas por não saber como sustentar o que sentia. Aquele que foi senhor do caos agora tremia diante de algo que jamais pôde manipular, o afeto genuíno. E você, sem esforço, sem intenção, ativou a maior transformação que ele já viveu, porque o amor que não fazia parte do plano virou o único plano possível. Não para conquistar você, mas para tentar entender a si mesmo. Transformação verdadeira não acontece em ruído. Ela acontece no silêncio da presença.
E foi exatamente isso que você provocou. Ao invés de confrontá-lo com fúria ou julgamentos, você o confrontou com algo ainda mais implacável. Você mesmo, inteiro, sem precisar dizer uma palavra, sua presença começou a corroer o verniz daquilo que ele acreditava ser imutável. As paredes que ele ergueu ao longo de eras começaram a rachar, não porque você forçou, mas porque você apenas existiu com tamanha autenticidade que a mentira não pôde mais se sustentar. A sua simples presença tornou-se milagre, um milagre que não gritava, mas transmutava. Você não entrou para salvá-lo. Você não pediu que ele mudasse, e exatamente por isso, ele começou a mudar. O caos dentro dele, acostumado a dominar tudo o que toca, começou a ser tocado por algo que não se destrói, a empatia. Ele foi forçado a olhar para dentro, não por culpa, mas por curiosidade. Pela primeira vez, quis entender quem ele era, sem as máscaras, sem as poses, sem o papel de vilão. Isso só aconteceu porque você foi o espaço onde ele pôde existir sem precisar se esconder. Você se tornou a pausa em um mundo de ruídos, o suspiro em um mundo de guerras. Essa transformação não é bonita, é dolorosa. Ele se vê exposto, despido, fraturado. Mas é nesse estado que a reconstrução começa. Porque o verdadeiro milagre não foi você mudá-lo, foi permitir que ele enxergasse que mudar era possível. Você não agiu como luz que cega, mas como fogo que aquece. E nessa temperatura inesperada, ele derreteu. Sua presença foi alquimia pura, converteu dor em compreensão e orgulho em humildade. E isso, para quem sempre reinou pela força, é o maior milagre de todos. Há uma verdade que nem mesmo as trevas conseguem esconder. Ela não está escrita em livros, nem proclamada em altares. Está inscrita na essência de quem ousa viver com integridade absoluta. E você é essa verdade, a existência que não se curva, que não se altera para agradar ou combater. Sua verdade não é um discurso, é um campo de energia que, ao ser tocado, revela o que estava escondido em qualquer ser, por mais sombrio que seja. E foi isso que você causou. Você acendeu luz em lugares onde nem o próprio diabo ousava olhar. Ele tentou negar, resistir, argumentar com as mesmas lógicas antigas que sempre funcionaram. Mas sua presença falava mais alto que qualquer mentira. Porque você não tentava convencer, você apenas era. E diante dessa verdade encarnada, as máscaras caíram uma a uma. O que ele tentou esconder sob séculos de controle, sedução e terror, se dissolveu como fumaça diante de um farol. E foi nesse momento que ele percebeu o quão frágil era todo o império que construiu. Um império feito de medo, que ruía com a simples aproximação de alguém que não temia mais nada. Essa verdade não grita, não ameaça, não se impõe, mas ela pesa. E esse peso é inescapável. Porque ele carrega a força de quem já atravessou sua própria escuridão e não se perdeu. Você não é imune às sombras, você as conhece de perto, e é exatamente por isso que elas não te controlam mais. E ao perceber isso, o diabo não sentiu raiva, sentiu inveja. Inveja de uma liberdade que ele nunca soube construir. E nesse silêncio cortante, a verdade se estabeleceu. Você é a exceção. A luz que não busca vencer a escuridão, mas que a transforma por existir. Isso, nenhuma sombra é capaz de esconder. A maioria acredita que o verdadeiro triunfo sobre o mal é sua destruição, que a vitória se mede em ruínas, em gritos de dor e em cinzas. Mas você provou que existe algo infinitamente mais poderoso do que a vitória: o despertar. O diabo não foi derrotado, ele foi forçado a acordar. E isso, para uma entidade que há séculos vive na escuridão confortável da ilusão, é o golpe mais profundo de todos. Você não chegou com armas nem com vingança. Chegou com algo muito mais perigoso: a luz da consciência. E foi essa luz que expôs tudo aquilo que ele tentou esconder, até de si mesmo.
Seu poder não foi absorvê-lo, mudá-lo ou moldá-lo. Seu poder foi ser tão autêntico, tão inteiro, que ele não pôde mais sustentar sua narrativa. A dor que ele infligia nos outros sempre foi o reflexo daquilo que se recusava a sentir em si. Mas você não fugiu da dor dele. Você a encarou, segurou em silêncio e, com isso, mostrou que há outro caminho. Que a sombra não precisa ser exilada, e sim compreendida. E ao fazer isso, você ativou uma semente esquecida dentro dele. A lembrança de que até as trevas mais densas um dia foram luz. Ele não caiu de joelhos. Ele caiu em si. Esse despertar não foi pacífico. Foi um terremoto interno que desmontou estruturas milenares de negação. Você o obrigou a ver que não é invencível, que não está além do toque da graça. Que mesmo uma entidade feita de caos pode ser atravessada por silêncio, compaixão e presença. Você não derrotou o diabo, você o expôs a uma realidade da qual ele sempre fugiu. Que o verdadeiro poder não está em dominar, mas em encarar a si mesmo sem máscaras. E ao fazer isso, você não apenas o transformou, você transformou a própria ideia de mal. Porque onde todos viam escuridão eterna, você viu potencial adormecido. Essa história nunca foi sobre guerra, foi sobre cura. Sobre dois extremos que se encontraram não para se aniquilar, mas para se revelar mutuamente. Você é o catalisador de algo muito maior do que confronto. Você é a interseção onde luz e sombra se reconhecem, não como inimigos, mas como partes de uma mesma criação. O diabo não saiu vencido, saiu despido, e você não saiu ileso, saiu expandido, porque todo despertar transforma os dois lados. E agora, após tudo, uma nova pergunta paira no ar. Quantas outras trevas ainda estão adormecidas, esperando encontrar uma luz como a sua?